Então, só por isso eu vou começar tudo de novo, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, como eu gosto de trabalhar toda vez que eu penso num paciente, né? Imagine que todo paciente crônico, quanto maior a nossa capacidade, a nossa visão de enxergar como o paciente é influenciado pelo contexto, pelo meio e como a gente pode intervir, melhor. Então, vamos lá. Pensa o seguinte. Aqui é a vida do teu paciente, certo? É a vida dele. Aí tem tudo que você puder imaginar relacionado ao paciente vai estar aqui no contexto da vida dele. E dentro do contexto da vida dele, ele acabou sendo diagnosticado com uma doença. E nesse caso foi artrite reumatoide, certo? Esse paciente com artrite reumatoide, ele vai ter, lógico, uma perda importante no padrão de vida que ele tinha antes, certo? Então ele vai ter perdas em diversas áreas. Basta você olhar se ele for um pai de família e precisar sustentar, mas tiver que ficar afastado, a renda da família vai ser afetada. E é óbvio que a renda da família sendo afetada vai impactar em algum grau na própria manifestação da doença, tá? E aí, como é que ele vai ter que se virar para conseguir manter a família? Outra pessoa da família vai ser sobrecarregada por ele deixar de fazer uma função. Então, há um impacto tanto da artrite reumatoide impactar a vida, quanto a vida do paciente aumentar ou diminuir as manifestações da artrite reumatoide. E dentro desse contexto lindo, maravilhoso aqui que existe, chegamos nós, fisioterapeutas. Aí estou eu aqui, feliz da vida, caindo de paraquedas com esse paciente. Estou eu, tranquilo, recebendo esse paciente na clínica, ou na clínica escola, pronto, que vocês conseguem fazer até imagem mental. Recebendo esse paciente na clínica escola. E aí eu recebo esse paciente, não sei nada da vida dele, é a primeira vez que eu tenho contato com ele, e eu começo a conversar. Na hora que eu começo a conversar, está bem nítido, bem claro que ele tem problemas articulares. E aí, esses problemas articulares, eu pergunto, e aí, me conte sobre esses problemas que trouxe o senhor aqui. Ele, doutor, eu tenho uma artrite reumatoide. Essa artrite reumatoide surgiu há um ano e pouco, 2 anos, e daí em diante eu tive um monte de dificuldade, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, e eu vou me amarrando. E eu vou me amarrando nesses sintomas físicos que o paciente está dizendo. Essa é a realidade de muitos fisioterapeutas. E eu vou me amarrando nesses sintomas físicos aí, ó. Tá? Nesses sintomas. Nossa, que letra linda, viu? Nos sintomas físicos. Tá? E eu vou vendo a articulação dele que está com amplitude diminuída. Eu vou vendo que ele está com dor a realizar o movimento. Eu vejo que ele tem fraqueza. Eu vejo que ele já não consegue mais estender o braço. Eu disse, nossa, tem que melhorar tudo isso aí, o senhor precisa melhorar esse movimento, vamos trabalhar em cima desse movimento aí que está limitado. Nossa, o senhor tem dificuldade para andar, o senhor está mancando, o senhor não consegue ter uma passada equilibrada, o senhor anda claudicando. E aí eu vou sempre focando no aparelho musculoesquelético. Eu vou lá, seguindo a minha vida, feliz da vida. E eu vou fazendo essa avaliação, tá? Quando eu faço essa avaliação, eu consigo dizer que o meu paciente, que tem artrite reumatoide, tem perda de força muscular, dor ao fazer o movimento tal, amplitude diminuída e mais o que? Dificuldade na marcha, dificuldade para sentar e levantar. Beleza, não tem nada de errado até agora, tá? Tá tudo caminhando direitinho. E lá vou eu cuidar dessas coisas que eu observei agora no meu paciente. E vou eu e cuido da dor do meu paciente. Pronto. Cuidei da dor dele. Olha, ele já consegue vir para cá sem sentir tanta dor. Pô, massa, bacana. Eu já consigo fazer com que ele mexa um pouco mais a articulação e segure um copo sem sentir tanta dor. Ok. E aí você vai ficando feliz da vida, ótimo. Pô, tô brocando, tô mandando ver.
Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, e aí você vai vendo, ó, vamos trabalhar a força. Aí você vai, trabalha a força no seu paciente. E diz, ó, pelo que eu tô vendo aqui, você tá bem, tá legal, tá melhorando, viu? Vou te dar alta. E aí você dá alta para o paciente. Quando você dá alta para o paciente, você está dizendo que ele é capaz de voltar a ter um padrão de vida minimamente esperável, minimamente funcional que você deseja. O grande problema é que você não sabe como ele é fora desse ambiente, dessas quatro paredes que você tratou ele. Você não se deu o trabalho de ver se ele estava realmente preparado para interagir ou se sair bem em outros contextos, em outras situações. Assim como você não observou se algum contexto ambiental, pessoal, familiar interfere na capacidade dele fazer tudo aquilo que ele fazia lá na clínica escola. Ou seja, seu foco foi sempre músculo esquelético, tá? Você não se preocupou com isso. Ao não se preocupar, você não tem como garantir nada, absolutamente nada, de como o seu paciente vai se sair no contexto diário dele, no contexto de vida dele, certo? Então ficou muito limitada a sua abordagem com esse paciente. O seu olhar foi todo voltado com base no músculo esquelético, tá? Com base naquela reabilitação de devolver o movimento para ele, devolver a capacidade para ele. É pouca coisa? Não, é muita coisa. Mas é tudo? Não, longe de ser tudo. Longe mesmo, tá certo? Então, quais são os outros pontos que a gente precisa abordar? Beleza. Então, além de ter essa abordagem daqui, que nós tivemos, que ela é importante, hora nenhuma eu estou dizendo que ela não é importante, ela é. Mas eu preciso também, vocês entenderam. Importante, beleza, a gente vai precisar também avaliar as outras dimensões da vida dele, tá? A outra dimensão que é muito importante e que a gente acaba tendo um olhar muito diminuído é o contexto social. E aí eu estou falando de atividade e participação. E quando a gente fala atividade e participação, eu estou dizendo o que ele consegue executar num ambiente controlado e num ambiente real. Ou seja, você viu que o paciente ele é capaz de pegar o mouse e botar em cima. Então, esse é um movimento que ele estava com dificuldade, mas você já reabilitou ele de conseguir fazer isso. Tá? Agora, se ele estiver dentro de casa, cozinhando, ele vai conseguir ter a habilidade de pegar os objetos que estão em cima de um armário e botar para fazer a comida dele e devolver com a mesma destreza, com a mesma qualidade, com os mesmos critérios que fez você dar alta para o paciente. Então, esse é um ponto interessante. Se você botar no ambiente real, ele consegue se sair bem? Tá? Provavelmente sim, mas você testou? Você avaliou isso? Você viu? E quais são as atividades do dia a dia que ele não conseguia fazer e que agora ele consegue fazer? Quais são as atividades importantes para ele? Quais são as atividades instrumentais e quais são as básicas? Todas as atividades básicas que o tornam independente. Você conseguiu devolver o paciente? Ou seja, se alimentar, se vestir, calçar, se transferir, se locomover, ou seja, tudo que é necessário para ele ser independente, você devolveu para ele, ou você permitiu que ele consiga o mínimo de independência possível, tá, beleza. Se você garantiu esse grau de atividade básica para ele, as outras atividades que são mais instrumentais, aí depende do que ele faz, né? Depende muito do que ele executa e do que ele faz no dia a dia dele. Você conseguiu devolver alguma? Por exemplo, paciente escreve, você conseguiu devolver para ele a habilidade de escrever? Conseguiu dar para ele a habilidade de se pentear? Conseguiu dar para ele a habilidade de digitar? A habilidade de
ligar o fogo, desligar, e por aí vai. Ou seja, você conseguiu dar para ele independência e autonomia, ou melhorar para isso daí, se você nem focou nisso, nossa, assim, você não conseguiu, você não vai conseguir me dizer se seu paciente está mais... quando você der alta para esse paciente, estiver perto da alta, você não vai conseguir me dizer se esse paciente ele vai conseguir executar as atividades que ele gostaria de executar, porque você nem se deu conta que precisa avaliar isso daí, tá? E outro fator importante é justamente a questão ambiental. Opa, difícil, menino. Ambiental. Ô, professor, o senhor quer que eu avalie o ambiente do paciente? De certo modo, sim. De certo modo, eu quero que você avalie o contexto que o paciente vive. Aí eu estou falando do contexto familiar, casa, família, contexto em que ele está inserido, e o contexto social. Aí, nesse contexto social, você tem que avaliar se também a parte física da coisa, né? Assim, como é que é o ambiente em que ele vive, fisicamente falando, se é um ambiente acessível, se tem condições, as pessoas que convivem com ele, se as pessoas ajudam ou não ajudam tanto, mais atrapalham do que ajudam, se ele tem suporte de saúde, suporte social e por aí vai. Tudo isso eu quero trabalhar com vocês. Para mim, esse é o maior ponto em qualquer doença que a gente for discutir. Esse é o foco principal. E aí, professor, como é que eu vou conseguir ter essa visão, ter essa abordagem quando eu pego um paciente na minha frente? Não vou dizer que é simples, mas vou dizer para vocês que tem método para isso. Se tem método, eu posso ir desenvolvendo o meu raciocínio dentro desse método, dentro desse raciocínio, que foi algo que eu já falei para vocês, que foi lá desenvolvido pela ONU, baseado no modelo de reabilitação em ciclos e por aí vai. Então, eu queria aproveitar esse tempo agora e diminuir a carga horária de fisiopatologia e aumentar a carga horária de discutir avaliação, discutir a visão sobre o paciente, tá certo? Então, é mais ou menos essa a ideia que eu quero fazer da agora em diante, tá bom? Para que, pelo menos, na hora que chegar no paciente, a gente conseguir ter um pouco mais de clareza na hora de avaliar. E não caia na avaliação com o seguinte olhar. Eu tenho que ver a dor, a amplitude, que acaba caindo sempre nos mesmos objetivos, né? Aí você vai pegar o prontuário de um paciente, aí no prontuário do paciente está lá, diminuir a dor, aumentar a força, aumentar a amplitude de movimento. Aí você vai ver esses três sempre, em qualquer prontuário que você for, do paciente crônico, né, da fisioterapia. Aí você vai ver sempre esses três lá. Aí vai vir aumentar a marcha, melhorar dissociação e por aí vai. Se vocês pararem e começarem a olhar prontuário por prontuário, vocês vão se deparar que a gente está sempre colocando objetivos relacionados à função. Ou seja, a força é uma função, mas a força por si só não garante que eu vá ser independente ou autônomo. Se eu devolver a força para o paciente, eu não estou garantindo que ele vai ser autônomo e que ele vai ser independente. Eu tenho que ter outro objetivo para que ele seja independente, para garantir a independência dele, tá? Dor. Dor é uma função, né, sensorial. Beleza, retirou a dor. Provavelmente ele vai ganhar muitas outras coisas só por ter retirado a dor. Beleza, mas você não está trabalhando isso, você nem se preocupou com isso. Beleza. Amplitude, marcha, e por aí vai. Então, eu queria ter exemplos reais aqui de prontuários para que a gente pudesse ver isso acontecendo. E, de fato, a gente acaba tendo essa visão de que o que eu abordo no meu paciente é muito voltado para músculo esquelético. E não é, galera. A gente tem que sair desse nível e ter o olhar por cima do paciente. Olhar por cima, assim, é entender com amplitude o que o paciente tem de alteração da sua funcionalidade, de redução da sua funcionalidade. Se eu reduzo a funcionalidade, eu aumento a incapacidade dele. Então, é literalmente uma balança, né? Funcionalidade e incapacidade.
Quando o paciente chega para a gente, ele está com a incapacidade lá em cima. E a funcionalidade dele está lá embaixo. Então, eu vou botando um monte de coisinhas, tirando um monte de coisinhas daqui, da incapacidade, para que a funcionalidade vá melhorando e ultrapasse a incapacidade. E aí eu vou dando para o meu paciente, no final das contas, independência e autonomia. É esse o pensamento, é essa a nossa ideia. Beleza. Como é que você faria isso, professor? Aí eu quero agora realmente que vocês, se estiver fazendo qualquer coisa, que fique olhando para mim, tete a tete, eu vou colocar aqui um mapa mental e vou mais ou menos saindo agora da minha cabeça como é que eu montaria uma avaliação de um paciente. Mas para isso, sem um caso real, a gente fica meio que voando. O melhor que eu achei aqui de espondilite anquilosante é um caso que é mais propaganda do que o caso clínico mesmo, né? Um médico falando sobre o protocolo de vitamina D. Mas tudo bem, o que importa é que a gente vai pegar ali o caso do paciente, que cedeu a imagem dele, e a gente vai discutir em cima do paciente, tá bom? Porque aí a discussão ela fica mais coerente, né? Não fica um negócio solto. Então vou soltar aqui esse caso clínico, tá? Bora. Bom, deixa eu ler aqui, ó. Paciente com esse nome que vocês estão vendo, ele é portador de espondilite anquilosante há 14 anos. Então, lembra da fisiopatologia da doença? Lembra que é uma doença que, se for diagnosticada no início, nossa, o cara consegue viver muito, muito, muito bem. Tá certo? Agora precisa ser diagnosticada no início e evitar que tenha surtos, e esses surtos fiquem muito esporádicos, né? Então vamos lá. Nesse período, ele foi medicado com praticamente todos os remédios convencionais, com assento incomplexo, e continuava apresentando dores fortes e limitação das atividades físicas. Suspendemos todos os medicamentos que ele utilizava e introduzimos o protocolo do Dr. Cícero, e, por acréscimo, retiramos todo o trigo da dieta. Tem questão alimentícia também que eu falei para vocês, lembra? Por isso que o acompanhamento com o nutricionista é importante. As melhoras foram espetaculares. Em apenas 4 meses, o paciente já estava correndo 7 quilômetros 2 vezes por semana, em 35 minutos, sem apresentar dores articulares. Então, nem um pouco tendencioso. Mas vamos lá. Vocês Antônio conseguem ouvir? Vanderlei e sua mãe Dalina, ele vai nos contar brevemente a sua história. Bom, eu já há 14 anos eu sinto dor nas minhas pernas e... Vocês estão ouvindo? Eu não tenho essa clareza se vocês estão ouvindo. Coloca aqui no chat. Ele já começou a falar já? Já, já. Então tá um Tá pouco muito baixo. baixo. Vou deixar aqui no máximo. Depois eu passo o link para vocês. Deixa eu passar o link, é melhor. Aí vocês assistem. Beleza. Cinco minutinhos para assistir o vídeo.
Daqui a uns 3 minutos eu retorno. Só para vocês entenderem a história do paciente. Estamos perto de acabar já? É só para entender a história. É só para entender a história mesmo. Vocês perceberam que é um vídeo claro de propaganda desse protocolo aí de vitamina D, né? Mas tranquilo, beleza. Tá lá divulgando o trabalho dele. Eu quero só que vocês conheçam um paciente com espondilite anquilosante, para a gente começar a ter uma superfície de contato, para poder discutir, para poder falar da avaliação desse paciente, tá? Bom, galera, vamos lá. Quem não terminou já deve estar aí pelo finalzinho já. E eu acho que vocês já conseguiram ter uma ideia do caso clínico. Beleza. Agora vamos fazer a seguinte ideia. Esse cara chegou na minha clínica e eu tô na frente dele, tá? Espondilite anquilosante. O cara tá na minha frente e eu preciso avaliar ele, eu preciso dar um bom encaminhamento para o que ele vai trazer para mim. Então, muitas coisas daqui eu vou acabar tirando da minha cabeça, tá? Para poder contextualizar, mas o importante é que vocês entendam a ideia de como conduzir uma avaliação. Ok, o paciente chegou, provavelmente lá com alguns exames na minha frente, provavelmente com a receita de fisioterapia encaminhada por algum médico. Geralmente é assim que os pacientes chegam, mas pode ser que ele venha sem nenhum encaminhamento. Mas vamos considerar que ele veio encaminhado pelo paciente. Chegou, sentou na minha frente, e aí eu peço para que ele me diga, ok, me conte o que te trouxe aqui. Beleza. Aí na hora que eu digo isso, ele vai abrir o jogo e ele vai contar logo de cara exatamente o que está mais incomodando ele. Então ele vai, de fato,
naquilo que está mais gritando, né? Tá gritante ali. Provavelmente ele vai dizer, aquele paciente do caso, vai dizer ali, ó, que ele está sentindo muita dor, desconforto, nos movimentos, perda de capacidade de fazer, vou inventar aqui algum movimento, perda da capacidade de levantar o braço, levantar. Ou seja, Professor, oi, pode falar. ele reclamou principalmente da dor nas pernas. Ele comentou bastante isso, que limitava ele nas atividades físicas que ele tinha, né, que ele realizava. Dor nas pernas e... Maravilha, vai lembrando aí que eu não... Pode ser que eu não lembre de tudo, não. Com certeza não vou lembrar e a ajuda de vocês vai ser muito rica. Dificuldade. Dor nas pernas, dificuldade para se exercitar. Ou seja, o que vai gritar para a gente nesse momento é aquilo que está incomodando ele ao ponto dele começar a fazer a fisioterapia, tá certo? Então, ele vem aqui com queixas que são muito importantes resolver logo, tá? Então, eu preciso, de fato, ouvir a questão da dor, ouvir a questão do desconforto, perda, capacidade, mas isso aqui seria exatamente o que a gente chama de queixa principal, beleza? A partir do momento em que eu ouço a queixa principal dele, eu já tenho uma ideia do que está começando, do que a gente vai ter que abordar, de como a gente vai ter que trazer a terapia desse paciente aí. Então vamos lá. Eu já vi a queixa principal dele, ouvir a queixa principal, e a partir dessa queixa principal é que você vai pedir, beleza, ótimo, então me conte como exatamente tudo isso começou. Aí ele vai contar toda a historinha, e essa historinha me interessa pra caramba, velho. Muito, muito bem. Ou seja, aí eu vou procurar saber sobre início dos sintomas, manifestação, como se manifestam. Se eu não souber o diagnóstico, a hora de começar a pensar em possíveis possibilidades de diagnóstico é agora. Mas provavelmente esse paciente especificamente já chegou com o diagnóstico. Então você meio que já direcionou lá a cabeça para o que o paciente falou de diagnóstico. Mas se ele não vier com diagnóstico nenhum, a hora de você começar a imaginar, caramba, é provável que se tem aqui uma artrite reumatoide. Não, pô, será? Não, isso aqui é só uma espondilose. Não deve ser espondilite, não. Ou seja, a hora de começar a fazer ideias de possíveis condições clínicas está mais ou menos por aqui, está mais ou menos por esse ponto. Você vai deixar o paciente falar, você vai deixar o paciente contar à vontade, tá? E a partir do momento que vocês forem pegando manha na hora de conduzir uma avaliação, é aí que você vai começar a direcionar essas perguntas. Percebem que são perguntas bem soltas até agora, bem abertas, na verdade. E essas perguntas abertas são necessárias para que o cara simplesmente fale. Fale tudo e você não atrapalhe muito ele, não. Deixa ele falar ao máximo aí. Porque toda vez que isso acontecer, ele venha para cá. Falar de como exatamente tudo começou, aí ele falar do início dos sintomas, como se manifesta, quando pioram, se é de noite, se é de manhã, se é quando acorda. Aí você vai começar a pescar isso daí, porque o grande objetivo disso daqui é fazer com que você... Eu não consigo nem juntar tudo. Queria juntar tudo em um só. Mas imagina que eu vou trazer esse daqui para cá. Espera aí. Então eu vou pegar esse daqui e dizer... O grande objetivo de você fazer essa pergunta aqui é entender o que condição de saúde está afetando o seu paciente. Beleza. Então, esse momento inicial é a hora mesmo de você colher o máximo de clínica possível. Beleza. Estamos no momento da clínica. Nada mais além disso. Eu só quero entender realmente que condição é essa que o paciente tem.
A partir dessa condição, é que eu vou começar a abrir um pouco mais a minha mente para entender. Nossa, então peraí, está caminhando por essa direção? Beleza. Então vamos continuar conduzindo aqui agora, tá? Você não precisa provar nada, você não precisa ter certeza de nada, você precisa ter dúvidas, ter possibilidades na sua cabeça. Elas serão obrigatórias que você chegue a um diagnóstico, assim, pô, meu paciente com certeza tem artrite reumatoide. Meu paciente com certeza tem espondilite anquilosante. Não, gente. Na nossa abordagem fisioterapêutica, eu não preciso ter a certeza diagnóstica para tratar o meu paciente. Sem essa confirmação diagnóstica, mas com o quadro do paciente todo na minha mão, eu vou conseguir tratá-lo, tá? Por isso a ideia que nós temos hoje de que fisioterapeuta não depende de médico para começar seu tratamento. E vocês têm que ter essa clareza e não cair nesse mito, né, de que eu preciso ter um diagnóstico para começar a atender, ou meu atendimento só vai melhorar quando eu tiver a certeza do diagnóstico. Isso é falácia, isso não é necessário de forma alguma. Mas entenda que no raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui, é óbvio que eu vou de cara querer o diagnóstico do meu paciente. Eu vou correr atrás disso. Mas eu posso ter várias opções aqui na minha cabeça. E tudo bem. Eu vou anotando essas possibilidades na minha cabeça de acordo com o que o paciente vai dizendo. E essa condução aqui, ela é muito particular do que o paciente está falando para você. Em cima do que ele está falando, aí você vai fazendo novas perguntas para tentar ver se bate ou não. Vamos para o exemplo do nosso paciente. Lembra aí que ele teve início dos sintomas aos 24, ele está com 38 anos. Ele já tem 14 anos de dores articulares, que melhora, piora, já tomou anti-inflamatório de tudo quanto é possibilidade aí, ele já tomou anti-inflamatório. Então, se o paciente já chega para a gente com esse diagnóstico, bom, beleza, qual é especificamente a doença que você tem mesmo? Porque que você tem uma doença reumatológica? Com certeza tem. Espondilite anquilosante? Nossa, 14 anos de desenvolvimento da espondilite anquilosante é tempo suficiente para que a doença ela se estabeleça. Mas como é que foi o diagnóstico dessa doença? Você teve o diagnóstico logo no início? Começou a tratar logo no início? Tem tido muitos surtos? Aí são perguntas que eu já vou conduzindo porque eu já sei o que o paciente tem. Você tem tido muitos surtos dessa doença? Qual foi a data do último surto que você teve? Nesse surto, você ficou acamado? Você precisou ser internado? Me conta aí, como foi? E quando você tem qualquer surto, como é que costuma ser? Tá? Me fale mais um pouquinho. Você tem algum exame para me mostrar? Então me mostre. Beleza. Então, esse momento aqui agora é muito particular do que o paciente está apresentando para você. Perceba que até agora eu estou focando na doença, mas quando eu já começo a fechar a doença, eu já vou partir agora para um horizonte um pouco maior, mas continua clínico ainda. Então aqui, ó, em cima das queixas que ele me trouxe, em cima das queixas, eu vou começar a olhar aqui, ó, peraí, ó, dor, desconforto, perda, dificuldade para movimentar, está tudo relacionado ao que eu estou suspeitando. Tem alguma dessas coisas aqui que ele falou para mim que não está batendo com o caso clínico? Tem alguma coisa aqui que não tá batendo com as minhas hipóteses, com as minhas possibilidades? Não, está tudo batendo. Se está tudo batendo, você está caminhando numa direção boa. Mas, em cima disso daqui, você vai agora abrir a mente para ver se o paciente não esqueceu mais nada. Tem algum outro sintoma que ele não falou para você. Então vamos lá. Fulano, ok, você me disse que tem tal e tal dor. Existe mais algum sintoma ou queixa que você não tenha dito, mas que acha importante? Porque você me falou que está sentindo dor, ok. Está com dificuldade nos braços, teve fraqueza nas pernas, teve uma dificuldade muito grande para se exercitar, tanto é que você está afastado.
Mas vamos lá. Existe alguma outra coisa que você queira falar? Aí ele pode ter duas respostas. Ah, não, não. É basicamente isso aí, doutor. Então, beleza, ó. Então ele pode chegar aqui e dizer, ah, não, não, não. Não tenho, mas não. Tá tudo bem comigo. Tá tudo bem, não. Tudo que eu tenho é isso aqui, ó. É isso que está me trazendo até a fisioterapia. Percebe que ele está dando uma importância muito grande ao que ele trouxe? É como se ele, nesse momento, estivesse lhe dizendo o seguinte: doutor, eu quero que você tire a minha dor, tire o meu desconforto das pernas, me dê a capacidade de levantar o meu braço de novo, devolva a capacidade de eu me exercitar, devolva a capacidade de eu ir para a academia, de não sentir mais dores nas pernas. Indiretamente, é isso que ele está dizendo para você. Ó, doutor, foque nisso aqui, porque isso aqui vai resolver o meu problema. Isso é o paciente que está inconscientemente dizendo, eu cheguei aqui para resolver isso daí, tá? Beleza. Ou ele pode, nesse momento agora, lhe dizer o seguinte: ah, doutor. Aí vem aquele, doutor. Ah, doutor. Nem te conto. Aí você puxa a cadeirinha pro lado dele e começa a anotar. Nem te conto. Quando ele vai caminhar nesse sentido de lhe contar mais coisas, aí é bom parar e ouvir, tá? Porque isso nos dá a ideia bem clara de cronicidade. Bem claro, com todas as letras bem garrafais, de que o paciente está caminhando, tem uma questão crônica importante, e é óbvio que outras áreas da vida desse paciente estarão de modo bastante afetado e representando, em alguma medida, uma desvantagem, uma incapacidade dele, tá? E nesse momento, deixa o paciente falar. Deu aquela velha embolada. Deixe o paciente falar. Nós, fisioterapeutas, temos que aprender a deixar o paciente falar, se abrir, contar, porque muitas coisas que a gente não consegue perguntando, o paciente nos informa de boa, tranquilo, deixando ele falar. Então significa, pode falar, quem quiser. Eu, prof. Agora, assim, uma ideia um pouco assim, não tão próximo da realidade isso, né, professor? Por conta do sistema de atendimento mesmo, tanto público quanto suplementar. Quando é privado, nem sempre também, porque às vezes as clínicas oferecem o mesmo serviço, tá? O pessoal do plano e do privado. Então, assim, deixar o paciente falar, ter essa avaliação, é uma coisa um pouco distante, né? Concordo contigo. Se você for para uma consulta com plano de saúde, dificilmente você vai ter um médico que sente lá do seu lado, ouça, te deixe falar, e aí vá com muita calma, que role aí 1 hora e meia de avaliação, é coisa raríssima de encontrar. De fato concordo plenamente contigo. Na prática é assim? Não, na prática é avaliação, nessa parte inicial aqui, de 5 minutinhos. Se você for para o SUS, você vai ter a clareza que é isso aí mesmo. Você está muito certo. Está muito certo. Beleza, mas eu gostaria de falar para vocês do sonho, do ideal e de como seria bom se a gente conseguisse ter essa avaliação que a gente para e ouve o paciente. Se algum dia você conseguir chegar a esse nível, beleza, legal. Quando é que você vai conseguir esse nível? Quando você conseguir ter uma remuneração suficiente para se deixar ficar 1 hora e meia, 2 horas e meia com o paciente. 2 horas e meia nem existe. Mas 1 hora e meia é um tempo suficiente. Óbvio que plano de saúde pagando R$15, R$20 por avaliação, né? E R$5 por sessão, o cara quer botar uns 10 juntos ali e fazer 50 em 1 hora, né? Então, às vezes é bem complicado.
bem complicado mesmo. Entendo perfeitamente tudo que você está falando, Luiz. Entendo perfeitamente. E a realidade é um pouco diferente de tudo que eu vou falar aqui. Mas eu vou continuar falando como se estivesse no Alice País das Maravilhas, tá? Porque em cima disso daqui a gente vai pautando a nossa como a gente encara, né? Como a gente vai. Eu tô aqui para falar o ideal, não tô aqui nem nesse momento agora, eu tô aqui para falar o ideal. O real a gente fala daqui a pouquinho, tá? Então beleza. Deixa o paciente falar, velho. Deixa o paciente falar mesmo. Em cima do que deixa o paciente falar, é que a gente vai captar exatamente esses outros sintomas. Pronto, chegamos num ponto agora legal, que dentro da reumatologia, eu preciso sondar os órgãos e sistemas, certo? Beleza, tá certo, escrevi certinho. Eu preciso ter uma sondagem de órgãos e sistemas. Geralmente, assim, essa é uma parte importante que vocês já viram lá na anamnese, né? Vocês viram que tem queixa, história pregressa da doença, tal, direitinho. Mas eu gosto muito de aproveitar a hora que o paciente chega para conversar comigo. Se ele não chega para conversar, cria um momento dele sentar, dele sentar para falar. E aí, se o paciente não falar muita coisa, aproveita esse momento para fazer essa sondagem de outras queixas que podem existir e para o paciente não são importantes. Mas como você, que é um fisioterapeuta retado, sabe direitinho ali sobre a fisiopatologia da doença, e nesse caso do paciente, que ele tem espondilite anquilosante, você já sabe quais são as alterações que não são musculoesqueléticas, né? As outras alterações não articulares que a gente precisa observar, aí a gente vai começar a perguntar. Mas vem cá, me conte um pouco, você tem tido dificuldade? Aí eu vou colocar aqui. Tem tido dificuldade para enxergar, que eu sei que depois do músculo esquelético, os olhos são os órgãos, são as estruturas mais afetadas, 40% dos indivíduos têm a visão afetada. Tem dificuldade para enxergar? Tem se sentido cansado? Fadiga? Está relacionado aí a sintomas musculoesqueléticos. Aí eu vou meio que provocando aqui para saber se há algum outro sintoma que para ele não seja importante, para que ele não tenha colocado lá como prioridade, mas que ele esteja sentindo. Eu só vou conseguir fazer isso se eu conhecer da fisiopatologia, tá? Então, se você já chegou a ter uma certa clareza ali, ó, peraí, ó, isso aqui tá com cara de espondilite anquilosante. Então, porra, peraí. Então, vou parar aqui agora e vou ver se olho, coração, pulmão, função renal do meu paciente está lá, mas geralmente só é afetado com mais nas fases mais avançadas, mas eu vou dar uma sondada, vou dar uma investigada e vejo como tá. Então, esse é um caminho. Opa, ficou bem juntinho. Esse é um caminho interessante que eu gosto de seguir, tá? Nesse primeiro momento aqui é pura conversa. Não chamei o paciente hora nenhuma para fazer nenhum exame. Mas é óbvio que eu estou olhando o meu paciente e tentando enxergar nele já algumas alterações, algumas coisas que eu já vou querer de cara analisar. Mas não saí da conversa ainda. O senhor costuma perder quanto tempo? Perder, ó. Investir, vamos mudar aqui a linguagem, programação neurolinguística. Vamos lá. Você costuma investir quanto tempo aqui na hora de fazer essa sentada inicial aqui só para conversar com o paciente? De 20 a 30 minutos, galera. 20 a 30 minutos só nessa conversa inicial aqui, ela é necessária. Necessária por vários motivos. Primeiro, para quebrar o gelo. Segundo, para o paciente sentir confiança em você e poder se abrir. Então, chegar já de cara, metendo a mão, querendo fazer logo tudo, você pula essa parte que ela é legal, é bacana, é interessante e cria essa relação. Esse primeiro contato, gente, pelo menos na primeira sessão, ele precisa ser legal, ele precisa ser olho no olho, tá? Se não for olho no olho, a gente não cria uma relação, não constrói uma relação de confiança com o nosso paciente. E essa relação de confiança não precisa ser dita, ela precisa ser sentida, né? Então, esse é o momento
de você literalmente ir desarmado para o seu paciente e ver o que é que ele está trazendo para você, tá? Então chegamos num ponto bacana e importante, que é de ouvir a história. Mas uma vez que eu já saio da história do paciente, já finalizo, eu meio que já estou com informações suficientes anotadas, e eu gosto de anotar tudo isso como se fosse mais ou menos rascunho ou tópicos, tá? Eu geralmente fico com uma folha na mão e eu vou anotando como tópicos, né? O que eu considero importante, eu vou anotando como tópico, tá? Perceba que toda vez que você perguntou sobre a fisiopatologia da doença, tá? Ou perguntou sobre... Vou voltar para esse ponto aqui, tá? Me conte exatamente como tudo isso começou. Você quer entender a doença aqui. Então, nessa hora que você está entendendo a doença, você já está pescando informações do que você quer continuar investigando mais lá na frente. Tá? Nossa, ele falou aqui que ele não consegue nem levantar a mão. Ele disse que quando faz o movimento de pegar um objeto, é o pior momento que faz isso. Ah, ele me falou também que quando ele acorda, a dor de manhã ela é insuportável. Puxa, velho. Então aí, ó, eu tenho que ver força nesse cara, eu tenho que ver a dor desse paciente, eu tenho que entender os movimentos que ele não consegue realizar. Pô, tudo isso daí eu consigo ver. Nossa, eu preciso entender isso daí. O paciente não consegue ficar em pé, o paciente não consegue se agachar. Ó, você já está mais ou menos vendo isso tudo acontecer. Então, ótimo. Você já está mais ou menos pescando isso daí. Quando você está aqui em órgãos e sistemas, você está captando para ver se tem mais algum outro sintoma que o paciente não falou para você, que você vai precisar ter essa clareza de jogar para cima para ver se tem ou não. Beleza. E se você, por acaso, encontrar isso daqui, você vai fazer o quê? Ah, tá, beleza, ele tem dificuldade para chegar, ótimo, legal, vou deixar aqui anotado. Não. Você vai ter que tomar alguma atitude com isso que você encontrou aqui. Que atitude é essa? Espera aí, eu preciso ter certeza se esse é um problema de fato ou não. Vou precisar testar, vou precisar examinar, vou precisar fazer algum tipo de avaliação com esse indivíduo. É a hora que a gente já começa a sair daquele momento do bate-papo inicial, da anamnese, da construção da história na sua cabeça, para você já meio que ir para esse exame físico, tá certo? E eu gosto de entender o exame físico da seguinte forma. Tudo isso que eu observei aqui, eu preciso ver de fato, tá? Eu preciso ver. Ver significa inspecionar. Então, eu já vou caminhar para cá, ó. Volto para cá. Imagina que eu caminhei nessa direção e construí isso daqui primeiro. Uma vez que eu construí isso daqui primeiro, eu vou partir para o meu velho exame físico. Aí, a hora que aquele paciente de lá de espondilite anquilosante me diz o seguinte: nossa, eu sinto uma dor muito grande aqui nesse movimento especial, nesse daqui é que incomoda. Quando eu faço isso aqui é que me incomoda. Então eu vou fazer o exame físico exatamente desses pontos que eu fui grifando aqui. Eu tenho que avaliar o ombro, tenho que avaliar a cabeça, tenho que avaliar cervical, quadril desse cara eu tenho que avaliar, sensibilidade desse cara tem que avaliar. Se ele me falou que tem problemas, deixa eu ver mais aqui, problemas, aí eu já estou extrapolando um pouco do que tem no vídeo. A paciente me disse agora que ele tem uma dificuldade muito grande de permanecer parado na mesma posição, porque ele sente dor de cabeça. Nossa, peraí, qual é a relação aí? Vamos entender isso daí. E aí eu já, mais ou menos aqui, eu já tento fazer a simulação ou a identificação visual de tudo aquilo que ele me falou lá. Nossa, fica aí parado, qual é o movimento que você faz, qual é a posição que dá mais dor de cabeça? Me mostra aí. Eu já começo a ter uma certa clareza daquilo que eu preciso inspecionar e investigar. Aí, galera, é literalmente reproduzir os movimentos e ver os movimentos. Olhar para o seu paciente em todos os movimentos que ele precisa fazer. Percebem que até agora a gente está falando basicamente do músculo esquelético, que ele é uma peça fundamental no que o paciente nos procura, porque isso tem a ver exatamente com a queixa dele.
tá? Nós não vamos fugir disso. Nós vamos mergulhar nisso daqui. Mas a gente não vai ficar só nisso. A gente vai ter que dar uma extrapolada gigantesca aí, tá? Então tá, eu vou caminhar aqui para minha inspeção. Lá estou eu, feliz da vida aqui, olhando o meu paciente. E aí é a hora de quê? De você colocar o paciente em pé, olhar ou sentado ou deitado. Aí eu gosto de fazer, óbvio, vai depender do segmento, mas eu gosto de ver o paciente em várias posições, como é a postura dele sentado, como é a postura dele em pé, já dá aquela olhada ali para ver se tem alguma alteração na estática já tentar ver. Além da inspeção, palpar aquelas regiões que ele me falou que que estão alteradas, né, que pioram quando faz determinado movimento, ou seja, tudo que a gente coletou aqui, eu já vou pegar ali, vou palpar e vejo se tem alteração. Porque toda vez que você faz a palpação, você, pelo tato, você consegue ver questões relacionadas à temperatura corporal, cutânea, né? Não corporal. Imagina. Meu dedo é o termômetro. Cutânea. Densidade. Características, né? Você tá ao vivo, tá todo mundo te vendo aqui, ó. Tá todo mundo te vendo. Características. Apareceu ao vivo. Tá aqui gritando. Características do tecido, né? Na palpação. Se você tiver com um músculo extremamente tenso, com ponto gatilho, se você palpar ele, vocês vão, pelo tato já, dizer, menino, ó, essa musculatura aqui tá em sofrimento, digamos assim. Tá alterado, nossa, peraí. Então, pela palpação, a gente já vai conseguir ver isso. Tá certo? Mas, além da palpação e inspeção, reproduzir os movimentos que ocasionam dor. Galera, isso aqui que eu estou falando, vocês vão poder levar tranquilamente para pacientes com dores articulares. Você quer... Filha, eu estou no meio de uma aula, filha. Verdade. Viu? Pronto. Já perceberam, né? Bom, reproduzir os movimentos que ocasionam dor, mas também ver posicionamentos que aliviam, ver movimentos que reduzem a dor. Assim como é importante você ver os movimentos que provocam dor, é importante você ver os movimentos que não possuem dor, que ele consegue fazer sem sentir tanta dor, ou que compensando, ele faz um movimento com dor. Pra lá. Vamos seguir, hein? Vamos nessa. Então vamos lá. Reproduzir os movimentos que ocasionam. Já tirou o foco aqui, ó. Já acabei me desconcentrando. Mas aqueles movimentos que reduzem a dor. E a partir daí, a gente vai conseguir agora ter uma clareza de qual estratégia no movimento a gente vai buscar. Então, esse é um momento muito legal, é um momento bacana mesmo, que você está vendo esses sintomas musculoesqueléticos que o paciente trouxe para a gente. E eu posso meio que falar assim para você que, na maioria das vezes, os pacientes hematológicos que nos procuram, ou os pacientes crônicos que nos procuram, estão relacionados a alterações musculoesqueléticas, tá, gente? Vou até ampliar um pouco. Neuromusculoesqueléticos, tá? Que significa que são sintomas neurológicos e musculares. Então, assim, esse raciocínio aqui que eu estou fazendo vai se aplicar para praticamente, a maioria dos nossos pacientes. Esse raciocínio, ele se aplica tranquilamente. E o conteúdo, a abordagem aqui, você vai dar de acordo com os caminhos que você vai achando, entendeu? Você vai dando os caminhos aqui. Isso dentro da sua cabeça é mais ou menos como um rio, assim, ó, tô indo nessa direção, peraí, agora eu vou pro lado de cá, agora eu vou para cá, agora eu vou para esse. Então, não é para você, quando vê o paciente, do nada, começar a fazer perguntas para ele. Tem um cadenciamento de ideias, né, que você tem que seguir. E esse cadenciamento é que vai fazer com que você tenha um norte nessa sua avaliação. Essa sua avaliação não seja aquela avaliação solta
de fazer por fazer para poder acabar logo e atender o seu paciente com um protocolo padrão. É justamente sobre isso que a gente mais bate, né, a gente mais reclama na fisioterapia quando a gente vai numa clínica, que é aquela avaliação de 5 minutos e lhe joga em um ginásio para você sair fazendo o que todo mundo está fazendo igual. Tá? Então, chega um paciente com uma condição A, condição B, faz a avaliação de 5 minutos e acaba fazendo, no básico, a mesma coisa. E não é isso, não é essa a ideia. Tá? Mas o exame físico é basicamente isso daqui? Não, tem um ponto bem forte agora, que aí a gente vai partir para os testes específicos. Né? Esses testes específicos, eles já vão ser bem direcionados, tá? Talvez, você não tenha ainda organizado tudo na sua cabeça para saber exatamente quais testes específicos a gente vai fazer. Eu não tenho essa clareza ainda na minha cabeça. Mas eu preciso, pelo menos, saber que esse é o momento, tá? E se eu não sei, eu vou ter que anotar possibilidades ou deixar anotações pendentes aqui para dizer assim, ó, preciso finalizar isso aqui, ó. Geralmente, na hora lá, a gente não consegue ter todos os testes claros na minha cabeça. Aí eu vou botar, não esquecer de verificar na próxima sessão. Tá. Quais testes específicos são esses? Beleza. Meu paciente falou especificamente que ele está com fraqueza, está com dificuldade de realizar esse movimento de levantar o braço. Poxa, velho, mas isso aí pode ser muscular, a musculatura abdutora, que está com dificuldade, flexora abdutora. Então eu vou precisar avaliar aqui o supra. Eu não vou conseguir avaliar agora. Então bota aí para avaliar depois. Tá? Ele tem dificuldade para fechar a mão. Então eu vou precisar fazer testes de preensão nesse paciente. Que aí você bota uma forma fácil de fazer pregador, ver o quanto ele consegue apertar no pregador. Se no início já dói, ou se só dói no final. Aí você coloca, paciente, fiz o teste, só doeu no final. Beleza, então esse paciente provavelmente não tem um problema muito grande de fazer a pinça, né? Nem nesse caso é de pinça, né? Não é nem de preensão. Aí ele tem uma dificuldade leve de fazer esse especificamente. Mas os testes específicos podem caminhar para os testes neurológicos e os testes ortopédicos, tá? Eu preciso saber nome por nome de teste? Não, gente. Você precisa ter alguma noção, tá? Mas ter muito mais noção do que gravar o nome dos testes é o que realmente importa, tá? Talvez eu não tenha clareza de quais testes eu vou fazer, mas eu tenho clareza de que eu preciso avaliar. Pronto, é o suficiente para de uma sessão para outra você se preparar e saber exatamente quais testes você precisa fazer. E qual o objetivo? Filho, eu estou em aula, filho. Tá? Não tenho da Greg aqui, não. Veja lá com sua mãe. E aí você já tem uma certa clareza de que caminho você vai seguir. A gente nunca faz tudo na primeira avaliação. A gente só faz levantar a bola. Bater para fazer o ponto é provavelmente 2 ou 3 sessões depois. Mas entenda que isso aqui é um ponto-chave, importante, legal, que eu vou precisar fazer. Continuo ainda focando especificamente sobre o que o meu paciente me trouxe. Perceba que ela está tomando um espaço importante aí. Mas a partir de agora que eu tenho o exame físico, eu paro, olho para ele o seguinte, beleza, eu estou vendo aqui que tem alteração, voltando aí para o nosso paciente de espondilite anquilosante. Vejo que meu paciente agora está com fraqueza importante de membro inferior, não consegue nem fazer o teste de sentar e levantar 5 vezes, ele só consegue fazer uma vez. Está claro que ele está caminhando para fraqueza aí, né? E aí eu vou precisar expandir um pouco mais essa minha avaliação, tá? Em expandir essa avaliação, eu gosto de pensar em fazer uma avaliação agora da seguinte forma.
Eu vou ter em outro momento, que não é de exame físico, mas eu termino o exame físico, e eu parto agora para a aplicação de escalas e testes mais complexos. Beleza. Eu já colhi a história do paciente, né? Eu já vi bastante a história dele, já entendi a condição clínica dele, já fiz o exame físico dele. Agora, eu vou caminhar para testes e escalas um pouco mais complexos. Dentro desses testes e escalas, eu posso ter aquelas que avaliam basicamente função, aquelas que avaliam qualidade de vida. Aí eu vou colocar algumas aqui. Aquelas que avaliam atividade e participação, né? Participação. Opa! Ó, peraí. Calma que não é você. Atividade e participação. E aí é a hora que eu meio que paro com o paciente e dou uma respirada, tá? Não é hora mais de estar com o paciente, mexendo, manipulando o paciente, fazendo os testes. Tudo isso é aqui, gente. Tudo isso daqui é de tocar o paciente, de inspecionar o paciente, de olhar o paciente, é aqui. E depois que eu faço tudo isso, faço esses testes de exame físico e já tenho a história na cabeça, eu meio que dou uma parada aqui, coisa de 2 minutos, 3 minutos. É a hora que o paciente está se ajeitando, meio que se arrumando. E eu vou, mais ou menos agora, pensar em que caminho eu vou seguir. Imagine que seu paciente, você focou muito no sintoma que ele trouxe, tá? Mas o paciente, ele é um ser vivo dentro de um contexto, né? Então, lembra daquele slide anterior. Ele tem a vida dele, né? Ele tem os aspectos dele. Então, a hora da gente ampliar chegou aqui, né? Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer perguntas abertas e inespecíficas? Vai ficar meio solto. Baseado no que eu sei da fisiopatologia e baseado no que eu sei, no que eu achei do exame físico, esse é o momento que eu dou uma sentada aqui e vejo o que de atividade e participação eu gostaria de ver, porque eu sei que a fisiopatologia da espondilite anquilosante limita ele para caminhada, limita ele para reduz a interação social, baixa a qualidade de vida. Então, esse conhecimento, ele é prévio à abordagem do paciente. Você conhece a doença, você conhece a fisiopatologia da doença. Você agora já conhece o paciente e já sabe a necessidade dele, a demanda dele. Então, é realmente necessário que você, mais ou menos, dê uma parada aqui. Se você já levou 1 hora com seu paciente e não dá mais para seguir mais de 1 hora, é hora de você interromper aqui e dizer, ó, já fiz uma avaliação muito densa, já consegui entender bastante, tenho algumas possibilidades aqui já de tratamento bem claro na minha cabeça, mas eu preciso realmente me debruçar para fazer uma avaliação maior. Já passamos 1 hora, 1h10 aqui, então nós vamos finalizar a avaliação na semana que vem, já iniciando o tratamento. Então é muito importante essa avaliação para que eu direcione o tratamento mais assertivo para você, tá certo? Paciente, vou logo dizer de cara que os pacientes hoje em dia esperam que você trate ele no primeiro dia, tá? Eu falo isso abertamente por viver na prática e por ter 6, 7 outros fisioterapeutas colados aqui comigo, por causa da minha esposa, que tem uma empresa, né, tem uma clínica, tem um serviço. E é isso. Se você não fizer nada no paciente no primeiro dia, pode ter certeza que ele acha que você não fez muita coisa, não. Assim, só avaliar para ele poxa, só avaliar. Mas avaliar é muito importante. É muito, muito importante mesmo. Então, existe já também a possibilidade de você, já, pelo que você viu, mesmo sem um diagnóstico, mesmo sem um plano terapêutico, começar alguma medida analgésica com esse paciente, tá? Medidas analgésicas, elas podem começar mesmo antes de você ter o objetivo traçado, tudo delineado, tudo certinho.
Eu falo isso muito tranquilamente, abertamente, porque eu sei que essa é a realidade do mercado. O paciente espera que você já comece a tratar ele no primeiro dia. Se você não fazer nada, ele vai dizer, poxa, não tem nada, não começou a me tratar e nada. Aí e isso é algo que eu percebo. Mas óbvio que a experiência que vocês vão ter no dia a dia pode ser que seja diferente. Mas essa eu já percebo, isso eu já percebo que é uma realidade hoje no mercado, tá? Beleza, seguindo. Então, digamos que você continua com o paciente na sala, e ao continuar com o paciente na sala, diz, ó, eu vou só, enquanto você vai se arrumando aí, eu vou só alinhar um pouco aqui tudo que eu coletei do senhor, para que eu consiga seguir a avaliação. Provavelmente, com a sua prática, você não vai precisar nem de 2, 3 minutos, porque com o exame físico que você vai fazendo, você já vai tendo uma clareza muito grande, muito grande, de quais instrumentos você vai querer utilizar, tá certo? E esses instrumentos que você vai querer utilizar, eu, particularmente, considero os instrumentos como os meus indicadores, tá? Então, eu não vou escolher 50, vou nem ser tão exagerado assim. Eu não vou escolher 5 instrumentos só por escolher. Eu vou escolher 5 instrumentos que, se eu aplicar no meu paciente e monitorar eles, se eles mostrarem que o meu paciente está melhorando, de fato, o meu paciente está melhorando. Então, é mais ou menos a ideia aqui, o seguinte, eu vou monitorar todas essas variáveis, que elas são muitas, relacionadas à vida do paciente, com alguém que já testou e validou isso. Eu não vou ficar tirando coisas da minha cabeça, tá? Eu não vou ficar inventando coisas, tá? Eu vou me basear em instrumentos que já foram muito testados, muito validados. Aí vem um pouco do raciocínio da baseada em evidências, né? Que eu vou escolher instrumentos que sejam capazes de mostrar que o meu paciente está melhorando. Então, esse é o momento onde você vai ver, beleza, eu quero muito ver como é que está a função desse ombro, desse paciente, desse membro superior do meu paciente. Eu quero muito acompanhar. Então, para esse paciente, eu vou escolher, vou falar o primeiro que veio aqui, eu vou escolher o DASH. É um instrumento para avaliar, eu sei que para esse perfil de paciente que eu tenho, o DASH se aplica muito bem. E o DASH, ele vai conseguir me dar domínios diferentes sobre aquela mesma visão. Eu vou conseguir ver o quanto a minha intervenção ela está sendo capaz de influenciar nesses indicadores, tá? Que eu posso confiar, porque é algo que já está validado, é algo que já está bem utilizado e para o meu perfil, casa direitinho. Mas eu quero também para atividade de participação. Nossa, eu quero ver como é que esse paciente está tendo, se esse paciente está tendo impacto social no dia a dia dele. Mas aí, se eu for lá pegar a CIF e sair aplicando a CIF, vai ser uma loucura. E aí eu vou acabar tendo uma dificuldade muito grande. Então, eu vou escolher aqui instrumentos específicos. No caso da espondilite anquilosante, existem ferramentas para esse perfil de paciente. Será que eu lembro o nome agora? Não vou lembrar, mas tem escalas, não é escada não, escalas específicas para espondilite anquilosante. Então, eu já sei disso, vocês vão ver comigo essas escalas ainda, mas elas existem e elas estão à nossa disposição. Então, tá. Tem mais alguma outra coisa aqui que eu queira ver? A qualidade de vida, tal. Eu quero ver a marcha desse cara. Por que eu quero ver a marcha? Porque eu acho que a marcha desse paciente aqui é algo que, se eu melhorar para ele, vai impactar muito na queixa que ele me trouxe, e é o que eu tenho que atacar, é o que eu tenho que resolver na vida desse paciente. E a partir do momento em que eu fecho esses instrumentos aqui, eu começo a ter uma clareza de que tudo que eu fizer vai ser para influenciar esses indicadores, tá certo? Esses indicadores precisam só de instrumentos validados? Não. Por que não? Você pode ter, ao invés de um instrumento validado cientificamente, eu ter uma ação, por exemplo. O paciente, ele quer, como eu dou sempre um exemplo aqui nas aulas que eu dou, o paciente quer dar 5 voltas no Campo Grande.
paciente dar 5 voltas no Campo Grande sem dor é uma meta, é algo palpável, concordam comigo? Então, assim, ó, ter isso daqui é algo que me dá uma clareza, me dá uma noção. Beleza, então eu vou, de fato, trabalhar para que ele chegue nesse ponto, tá certo? Ah, eu quero ver, tá me referindo à marcha. Então, aqui, ó, na marcha do paciente, eu preciso ter necessariamente um instrumento validado? Não necessariamente. Foi isso que eu falei agora. Eu posso usar essa ação, né? Eu quero que o meu paciente dê 5 voltas no Campo Grande. Boa, no dia que ele der 5 voltas, aí é porque realmente, sem dor, sem nenhum desconforto, é um marco. É um marco que eu quero alcançar com esse paciente. Pô, ele só consegue dar uma volta. Já dá uma volta e meia. E por aí vai. Estão entendendo a linha de raciocínio? Que eu gosto de trabalhar. Então, assim, essa é a minha linha de raciocínio toda vez que eu pego um paciente crônico. E eu me desenvolvo dessa forma, galera. Eu vou sempre seguindo com esse contexto aqui. Eu não tinha nada disso planejado, mas as coisas já estão rodando na minha cabeça que eu pego um paciente e já entra nesse mapa, entendeu? E isso facilita muito, muito, muito a minha vida. Facilita minha vida na hora de raciocinar, como é que eu vou trabalhar o paciente, facilita a minha vida na hora de organizar as ideias na cabeça. E isso é legal, é bacana, porque eu gosto de trabalhar sempre com métricas. Ou seja, eu não posso melhorar aquilo que eu não estou medindo, senão fica no achismo, tá? Então, se eu quero melhorar alguma coisa, eu tenho que medir essa coisa, tá? E o que é mais importante e vital para o meu paciente tem que estar aqui. Dor é importante, dor é vital para você melhorar. Esqueci até de botar aqui, ó. Dor. Pô, dor é vital. Então eu vou, sim, medir a dor do meu paciente. Eu vou usar a EVA, aquela visual análoga dor. Beleza. E aí eu começo a ter os instrumentos que eu vou utilizar aqui, tá? Posso ir um pouco mais além? Nesse momento que eu defino aqui, eu começo a dizer o seguinte, ó. Vamos lá. Definir aqui o TINET, pronto, para ser prático, só de forma didática. É uma escala. Definir que para avaliar a marcha, eu quero o componente do TINET lá relacionado à marcha. Beleza. E aí eu considero o seguinte, a partir da minha avaliação e a partir das minhas métricas, eu traço agora metas. Aí eu vou ter meta para meta para esse, meta para esse, meta para este. Quantos eu quiser, eu vou ter. Se eu quiser ter 50 métricas aqui, vai ser muito difícil de você organizar isso daí. Meta 4, meta 5. É assim que eu gosto de raciocinar. É dessa forma que eu gosto de raciocinar. E como é que seria a meta? A meta seria resolver ou alcançar XX resultado. Não ficou legal. Alcançar resultado no tal, no exame tal, em tanto tempo. Beleza. E é isso que eu vou seguir para todos eles. Isso fica claro, bonitinho lá no prontuário? Não, mas na minha cabeça fica, entendeu? Na minha cabeça, eu raciocino dessa forma. Se vocês quiserem interromper e falar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas, professor, você só avalia, só trata o seu paciente se tiver métrica e tudo? Em certo momento, sim, mas eu percebo que tem dimensões do nosso paciente que não são mensuráveis. E aí, professor, o que é que você faz com o que não é mensurável? Galera, o que não é mensurável não é mensurável, tá? Eu vou tratar o meu paciente seguindo essa clareza que eu tenho de que tem coisas que eu não vou conseguir medir e eu vou tentar focar o meu trabalho nessas coisas que eu consigo medir, mas as que eu não consigo medir, elas vão me dar
um aspecto qualitativo. Ou seja, o meu paciente desenvolve a marcha, tá? Então, o TINET vai me dizer se o paciente alcançou tantos pontos e consegue lá na marcha dele. Mas, quando ele faz a marcha está... o paciente acha que... O paciente tem a percepção de que a marcha é insuficiente, de que ele não consegue realizar. E o paciente tem a percepção de que ele não está realizando a marcha como gostaria. Isso é percepção, é subjetivo, e por aí vai. Entendeu? É mais ou menos como é que eu consigo trabalhar isso. Então, como é que eu vou usar essa informação? Aí eu vou ter que trabalhar de forma não quantitativa. Tudo bem, a gente tem essa flexibilidade e pode usar, tá? Mas eu entendo que o nosso trabalho, ele precisa ser comprovado. Imagine que você vai ficar com o paciente por meses e em alguns pacientes pode ser que você fique até anos com esse paciente. E se o paciente chegar para você, tiver melhoras curtas, pequenas, assim, você leva meses para o paciente melhorar um pouco. Só que de pouquinho em pouquinho em pouquinho, o paciente não percebe que está melhorando, tá? E por não perceber que está melhorando, ele pode chegar assim e dizer para você: ô doutor, tô vindo aqui há 3 meses, cara, e eu tô do mesmo jeito. Não tô sentindo melhora de nada, não. Eu tô do mesmo jeito. Aí você, não, peraí, ó, calma, vamos lá. Você sabe que a gente está fazendo um trabalho aqui de longo prazo e o que o senhor tem realmente leva a uma melhora lenta e progressiva, e o senhor tem uma doença que ela é progressiva. Então, as chances do senhor diminuir são maiores do que o senhor aumentar. Então, se o senhor não fizer nada, o senhor automaticamente está caminhando para uma deteriorização por causa da condição de saúde. Então tá, espero... Educação em saúde também faz parte, tá? Eu tenho que educar o paciente sobre isso. Faz parte da terapêutica. Beleza. Uma vez que você falou isso para o paciente entendeu, você agora diz o seguinte: mas a gente está monitorando o senhor e a gente percebe que está tendo uma evolução lenta, mas interessante, na marcha do senhor. Então, nós estamos vendo aqui que o senhor está mantendo o padrão de marcha muito bom, muito interessante. Poderia ter melhorado mais? Poderia, mas a doença que o senhor tem não permite, por exemplo, que a gente faça esse tipo de intervenção aqui. Consequentemente, a gente não consegue progredir mais, mas a gente consegue estabilizar. Então, entende que agora você tem argumentos e você tem controle sobre o que está acontecendo no paciente e sai daquele trabalho empírico e mecânico de fazer, liberar o paciente, vem outro, fazer, e vai. E se um colega seu chegar assim, ó, rapaz, me conta aí, como é que esse paciente estava, como é que ele está agora? Aí você vai tirar de sua cabeça para falar? Na maioria das vezes é isso que ocorre. Mas é isso que você gostaria, realmente? É esse tipo de fisioterapeuta que você gostaria de ser? De trabalhar muito no que você acha? Eu, não. Aí eu estou falando muito da minha impressão. É errado não ter nenhuma medida? Errado não é não. Mas com certeza você se limita bastante na hora de dar esse acompanhamento. E em cima dessa meta aqui, aí, em cima dessas metas, é que eu vou desenhar o meu tratamento. Eu só vou pensar em tratamento depois que eu tiver feito todo esse caminho. E depois que aqui, ó, tiver muito amarrado o que eu vou trabalhar. Se eu não amarrei muito bem o que eu vou trabalhar, dificilmente eu vou propor algo que mexa exatamente, que melhore exatamente isso que eu quero trabalhar. Eu vou propor um tratamento para melhorar a marcha desse paciente. Bom, para isso, eu vou ter que trabalhar para ele fortalecimento de quadríceps. Aí eu vou botar aqui, ó. Fortalecimento, e por aí vai. Entendeu? Eu não vou me delongar aqui, porque eu ia dar uma aula ainda de artrite psoriásica, mas eu já entendi que eu não vou conseguir dar essa aula de artrite psoriásica. E vocês já perceberam que se me deixar falando, eu falo e não paro de falar, tá? Mas eu acho bacana, que eu acho que a aula de hoje, ela foi sem nenhuma preparação para esse conteúdo que está aqui, baseado muito na minha experiência e baseado muito no que eu tenho lido de como utilizar a CIF no nosso dia a dia, de como trazer o raciocínio da funcionalidade para o nosso dia a dia.
Então, eu tenho a impressão de que esse conhecimento, ele é rico no sentido de que traz para vocês uma ideia de como é na prática, tá? Como é que vocês vão no dia a dia encarar um paciente. E aí, vocês estão tendo a minha experiência. A minha experiência serve de horizonte, nunca de espelho. Não é para você olhar e reproduzir. É para você olhar e ver um caminho, um norte. Ou seja, olhar para mim e seguir. Tá? Não é para bater e voltar, não. Então você olha para mim e segue. Tá? E a partir daí você tira o seu raciocínio de trabalho. Mas eu quero que fique claro com essa aula de hoje que o que importa de fato é que vocês tenham um raciocínio por detrás. Tá? Sem esse raciocínio, sem essa engrenagem rodando na cabeça de vocês, caraca, velho, vocês vão estar atirando para todos os lados, assim, e vão cair no que eu acho pior da fisioterapia, que é o trabalho mecânico. Tá? Chegam 10 pacientes, e aí você vai atender os 10. Alonga o outro, alonga o outro, alonga o outro. E vai. E acabou, não faz um acompanhamento para ver a evolução de fato que o paciente está indo. E aí você vai olhar a evolução textual, e aí os textos acabam indo no sentido de que o paciente vim, fiz isso, e o paciente saiu assim. Beleza, mas o que você avaliou lá na frente, está melhorando ou está piorando? Como é que está indo? Você está fazendo o que você faz hoje, na sessão de hoje, é com o intuito de melhorar aquilo que você mediu na vez passada? Pode ter certeza que se a gente perguntar assim para uma galera hoje que está no dia a dia de trabalho, não tem esse racional, não desenvolve esse racional. Desenvolve só que avaliou, guardou a avaliação e toca o barco. Vai fazendo ali, se o paciente melhorar, beleza, se o paciente não melhorar, o paciente não melhorou, vamos rever. Não é assim. O paciente não está melhorando. Vixe, o paciente não está melhorando, peraí. Eu preciso agora parar e tentar mudar para ver se o meu paciente melhora. Mas isso só vai acontecer se eu estiver vindo por aqui. Porque em algum momento eu vou ter que parar esse tratamento e eu vou botar até garrafal aqui, reavaliar. E o momento de reavaliar a meta 1 pode ser diferente do momento de reavaliar a meta 2. E pode ser diferente de reavaliar a meta 3 e por aí vai. Captaram a ideia, galera? Eu vou parar por aqui, porque a gente realmente já tomou muito tempo. E eu vou pedir para vocês que façam o seguinte, cara. A aula... Diga. Rapidinho, só tirar uma dúvida. Agora que você falou em reavaliar, o paciente chegou hoje pra gente, por exemplo. Hoje, primeiro dia, fiz a avaliação, tudo beleza. E aí, como você falou, tracei metas, tracei o tratamento dele, tudo certinho, aí começa a tratar o paciente. Em quanto tempo, assim, pela sua experiência, o senhor faz essa reavaliação, independente do paciente estar melhorando ou não, para saber se ele está de fato melhorando ou ele não está melhorando? Show de bola. Pergunta excelente. O ideal, mas eu nunca consegui fazer isso, o ideal é que, uma vez que você defina o que você quer realmente avaliar e medir e acompanhar, eles estejam definidos aqui. Aí você traçou a meta. Para a meta 1, você vai colocar um prazo, tá vendo aqui tempo? De X dias, meses ou até anos. Então, assim, você tem que ter o feeling de ver, peraí, se eu quero melhorar a marcha do paciente, caramba, eu não vou conseguir isso em um mês. Eu só vou conseguir isso em 2 meses ou 1 mês e meio. Então, você vai botar aqui 1 mês e meio, entendeu? Então ela entra nessa parte aí. Entra aqui. E perceba que você não vai colocar a mesma data para todos. Por quê? Marcha, eu posso levar mais tempo para conquistar o que eu quero do que a qualidade de vida, entendeu? Sim. E é a mesma coisa de dor. A dor eu tenho que resolver rapidamente. Então eu vou aqui em 1 semana, tenho que resolver tantos % da dor do meu paciente. Eu tenho que baixar a EVA de tal para tal em 1 semana, em 15 dias. É essa a noção, é essa a ideia que eu quero que vocês tenham. Só que isso aqui aumenta a complexidade, entendeu?
E de verdade, de boa, sendo muito sincero para vocês, eu nunca consegui acompanhar assim, quando é tempo diferente, eu tenho que avaliar uma daqui a um mês, eu tenho que reavaliar outra daqui a uma semana e a outra daqui. Isso é o ideal. Eu consigo esse ideal? Não. O que é que eu faço? Eu acabo mais ou menos deixando de momentos fixos, né? Que eu paro e vejo. Então, a cada 15 eu volto e olho lá. Eu preciso ver o quê? Ah, tá. Eu preciso ver dor. Pronto. A dor, mas marcha agora não. Aí eu deixo para mais 15, entendeu? Eu faço isso porque em serviços, ou lá no ambulatório e na clínica, escola, cada um para um caminho. Aí é uma loucura, cara, conseguir dar conta de fazer isso, pela rotatividade. E com o serviço aqui de minha esposa, é uma dificuldade, rapaz, quando você está gerindo muitos fisioterapeutas, fazer com que cada um caminhe e você acompanhe isso daí. É uma loucura. Então, assim, para facilitar a administração e o gerenciamento, eu padronizei no serviço aqui, tá? Mas se for só você no seu consultório, aí é mais fácil, porque você consegue ter liberdade, entendeu? Você consegue acompanhar, você consegue fluir mais fácil. Então, é um outro grau de discussão, discutindo um pouco mais agora sobre a organização do serviço. Mas é bacana, é bem interessante isso aí. Beleza? Beleza, valeu, professor. Pronto, show de bola. Galera, vocês querem esse material aqui em PDF? Se puder, seria bom. Eu salvo ele aqui em PDF e mando para vocês. Tá bom, galera? Valeu. Só me dá um feedback aí. O que foi que vocês acharam desse tipo de conteúdo? Dessa abordagem? Pode escrever, fala qualquer coisa. Porque essa é uma abordagem que eu quero dar, mas eu quero sentir de vocês se isso é legal, se isso é bacana, se eu posso continuar nesse sentido. Camila, pronto, beleza. Então tá, ó. Fazer igual a departamento. Se um respondeu, já foi. Vou considerar que todo mundo tá curtindo aí. 2 pessoas responderam, para mim já tá valendo. Tá curtindo, tá legal. Então eu vou dar sempre dar essa abordagem. Gente, só para finalizar agora, voltem sempre para o blog, tá? E a aula de artrite psoriásica, ela tá gravada. Eu não vou conseguir dar essa aula, senão vou atrasar demais. Se na próxima aula eu tiver que dar. Então, como ela está gravada e eu ia repetir exatamente o que está aqui, eu acho que dá para vocês assistirem. Eu acho que vocês assistindo matam o assunto aí legal. Podemos fazer dessa forma para este assunto? De boa, tranquilo? Então, para esses assuntos, vocês assistem a essa aula. Tá certo, galera? Beleza? Valeu. Grande abraço. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem em casa, se cuidem. E vamos nessa, hein? Até logo. Tchau, tchau para todo mundo aí. Tchau, professor. Valeu.